Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Emmanuel comenta na lição 122 do livro Caminho, Verdade e Vida, frutos. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore, que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém um esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida de modo a saber se beneficia os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque desde a antiguidade considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Interessante. Mais uma vez, Emmanuel pega um versículo que está falando pelos frutos os reconhecereis e faz uma outra análise, uma outra interpretação, e uma outra interpretação também profunda. E aí, o princípio que ele está trazendo para a gente é aquele básico, né, de que a gente conhece as árvores pelos frutos. Mas a gente lembra que em vários outros estudos, ele vem falando para a gente que o aprendiz ao Evangelho mal começou a sua tarefa e já é exigido deles provas, frutos que ele ainda não tem condição ainda de estar oferecendo, mas exigido grandes provas e isso acaba desanimando muita gente. E ele vem falando para a gente que isso não pode ser motivo para desanimar ninguém, que a gente deve continuar a nossa atividade, não achar que a gente é imperfeito, né, e por ser imperfeito não vai poder fazer mais nada, continuar trabalhando. Mas a verdade é que o tempo todo as pessoas vão pedir provas da gente, né? É uma coisa natural aqui na Terra, até porque a gente tem que lembrar que foi o próprio Cristo que falou que haveria falsos cristos e falsos profetas, e para a gente ficar de olho aberto também, para a gente não ser enganado, né? Não entrar naquela coisa do cego guiando os cegos. Então a gente fica numa situação que para a gente o que mais convém é a gente buscar assim, ó, quem é aquela pessoa que vai ser a nossa referência, aquela pessoa que reconhece a condição dele ainda de espírito, ainda em expiação, prova como a gente, reconhece as suas dificuldades, mas faz o esforço diário, esforço para domar suas más inclinações, e com o tempo a gente vai observando a sua transformação moral por conta disso, porque quando a gente tem a vontade, o esforço de mudar, as mudanças elas não vão acontecer de uma hora para outra, porque a natureza não dá salto, né? Mas elas vão acontecendo sim, devagarzinho, mas vão acontecendo. E a gente fala devagarzinho porque é o próprio Emmanuel, em outros estudos também, que ele fala pra gente que às vezes a gente acha que já mudou muita coisa, igual teve um dia, por exemplo, que eu estava falando sobre o ciúme, em uma palestra, e eu teci minhas considerações, até de maneira mais dura, né? Porque eu não sei muito conviver com essa situação de ciúme, e quando terminou o estudo, veio aquela vozinha que é amiga na minha cabeça falando assim, ó, não fale de uma coisa que você não está tendo condição de saber porque você não está sendo provado. Quer dizer, quis dizer para mim assim, ó, você não está sendo provado nesse momento no ciúme. Você só vai aprender se você saber se você já aprendeu a lidar com ciúme ou não, a hora que você for provado nisso. Então é aquele convite a gente parar de ficar olhando o cisco no olho dos outros enquanto tem uma trave no nosso, né? E as provas têm momento certo. Tem prova que a gente nem sonha em ter começado ainda, às vezes a gente julga o outro. Prova da paciência, prova para saber se a gente é realmente honesto. A gente tem o costume, por exemplo, de abominar a política, porque diz que todo mundo que está na política é corrupto. Mas a gente não passou a prova de estar lá no meio. Então, o dia que eu estiver investido num cargo desse e conseguir resistir às tentações desse cargo, aí eu vou poder falar com autoridade, mas vou até falar assim,
entendendo agora que é complicado realmente a pessoa estar naquele cargo, tem que ter muita força moral. Mas eu vou aqui trazer comigo aquela realização de ter passado pela experiência e não ter cedido às tentações que está acontecendo. É assim que a vida acontece. A gente tem às vezes mania de colocar o dedo na vida das pessoas e a gente ainda tem muitos problemas ainda para resolver. E as pessoas começam a exigir da gente frutos no primeiro momento. Então, o que o Emmanuel chama a gente aqui? Ele fala logo no terceiro parágrafo, fala: convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. E essa autoanálise ela deve ser feita diariamente. A gente pensar assim: eu estou sendo justo com todos que estão trabalhando comigo, estão convivendo comigo, eu estou magoando alguém nesse momento, eu estou abusando de alguém, e fazer essa ponderação diariamente, pedindo também ajuda através da oração, porque quando a gente pede através da oração, através da intuição, as ideias vão chegando e mostrando para a gente onde a gente está errado e onde a gente está certo. Essas ideias a gente sabe que quem manda para a gente são os nossos amigos que estão do outro lado da vida, aí, anjos da guarda e aqueles que são da nossa família, que estão mais interessados por nós também a nos ajudar. Mas ele coloca aqui para a gente: é indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. E ele até fala no parágrafo anterior que muitas palavras sonoras ainda proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, aquela figueira que foi até secada, né, pelo magnetismo do Cristo. Por quê? Porque não estava cumprindo o seu objetivo. Então tem muita gente que às vezes fala de maneira pomposa, né, e até de maneira que impressiona a gente, mas na verdade ele não está conseguindo colocar na prática e na verdade ele está sendo até motivo de análise, né, por aqueles que estão do outro lado da vida, porque com relação à vida espiritual não vai nunca ter sentido aquela coisa de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A gente tem que conseguir com o tempo alinhar tudo que a gente estuda, tudo que a gente prega, fala, ao que a gente faz. Não tem para onde correr. E ele bota aqui para a gente: indiscutivelmente a atualidade reclama ensinos edificantes. Tudo bem, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Então tem coisa que é só a prática que vai mostrar mesmo. A disciplina, né? A disciplina para o trabalho. A disciplina para o trabalho, ela é um primeiro ponto. Eu já consegui me disciplinar no meu trabalho, na minha casa. Pontualidade com o trabalho que eu estou fazendo na minha casa religiosa, na minha instituição religiosa, seja ela qual for. Ótimo. Então você começa primeiro disciplinando as coisas materiais e até esses compromissos, para daqui a pouco você aprender a ter disciplina sobre você mesmo. Então daqui a pouco eu vou aprender, como eu vejo alguns amigos, aquela coisa da abnegação. Se eu acho que isso aqui está me prejudicando, eu no primeiro momento eu vou realmente evitar qualquer tipo de contato com aquilo. Daqui a pouco, quando eu estiver mais tranquilo, mais seguro de mim mesmo, aí eu posso até fazer uma análise de novo e ver se era aquilo mesmo ou não, mas por enquanto está me fazendo mal, se afasta totalmente. Por enquanto, no primeiro momento, é a abnegação, e depois a gente faz aquela ponderação. Eu estava conversando com uns amigos assim, recentemente, e ele gostava muito de rock, o estilo musical, e depois começou a ver a tradução das letras de algumas bandas de rock, e ele se afastou do rock. Eu falei: mas você se afastou de todos? Eu também me decepcionei com muitas bandas que eu ouvi e não entendi o que eles estavam dizendo. Quando eu comecei a traduzir do inglês para o português, me decepcionei muito. Falei: definitivamente não é aquilo que eu quero passar para ninguém, nem como exemplo de vida para mim. Mas teve outras bandas que eu gostei tanto, que eu comecei a ver as letras e falei: poxa, que letra edificante, que letra boa. Mas num primeiro momento, ele acabou se afastando de tudo, porque ele sabe onde dói o calo dele também, a gente tem que respeitar isso. Então lá na frente, de repente, ele vai voltar e vai fazer as ponderações. Não, mas peraí, mas tem essa letra, aquela letra ali. Né? Eu estava falando, por exemplo, de uma música de uma banda do Iron Maiden, que é uma banda de heavy metal. E a pessoa estava com depressão e gostava de Iron Maiden. Eu peguei uma letra da música do Iron Maiden e falei: Wasted Years, ó. So understand, don't waste your time always searching for those wasted years. Falei: ó, entenda uma coisa, não perca seu tempo olhando para trás, lamentando o tempo que você perdeu. Levante a cabeça e olhe para frente, porque pode ser que você esteja vivendo o melhor da sua vida agora.
Ele falou, caramba, é isso que a letra fala? É isso que a letra fala. Então, são os frutos que a gente vai analisar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.